Bom, hoje, 18 de setembro de 2023, eu estava fazendo umas telas para colocar, né? Eu estou reformando a Casa do Mel, devagarinho, não vai ficar pronto 100% esse ano, nem o forro PVC eu acho que eu vou conseguir colocar agora, mas eu estava fazendo as telas para proteger as janelas, portas, né? E até às vezes pequenos buracos que tem, algumas passagens que tem, tipo uma dessa que tem aqui atrás de mim, que não tem nada, mas eu posso colocar uma tela, a gente fala mosquiteiro, né? Muita gente tem dificuldade para construir uma, porque nunca viu, nunca foi mostrado, né? E quando você vai comprar de alguém, um vidraceiro que faz, ele lhe cobra muito caro. Então eu faço todas as minhas telas. E a minha casa aqui é toda telada, depois eu faço uma turnê aqui, que eu tenho vários tipos de tela, nós vamos ver as aplicações dessas telas. Eu acabei de fazer essas duas, já fiz mais duas, estão lá em cima, que vão lá para a Casa do Mel. Você vê, são bem grandes. Então isso aqui que eu vou mostrar hoje como que eu faço. Porque se você ver uma vez, anotar o que precisa, qualquer pessoa constrói e faz uma tela dessa. E vai ver que sai muito mais barato, porque o material já é caro. Esse material é um material de alumínio. Então, eu aqui coloquei na mesa tudo que nós vamos precisar. Veja bem a quantidade de coisa que nós vamos precisar. Eu vou falar cada um. O perfil, vamos começar pelo perfil. Talvez seja a parte mais difícil de você encontrar. Este perfil é de alumínio, tá vendo? Ele é próprio para fazer tela de mosquiteiro. Então veja bem, ele é desse tamanho, né? Vem em barras de 6 metros. Então eu compro diretamente da distribuidora. Eu compro em Goiânia, porque eu tenho essa facilidade. Eu vou lá na distribuidora. O nome da distribuidora é Alucentro. Deve ter outras, com certeza. Tem muito tempo que eu já compro deles. Eu gosto muito do serviço deles. Inclusive, eu acabei de comprar. Eu levei todo as metragens que eu precisava. Deixei lá de manhã, paguei. E o rapaz, no finalzinho do dia, conseguiu me cortar para mim. Então, o que me facilitou muito. Então, se vocês olharem, já tem ali, eu já fiz alguns, já estão cortados. Mas se você comprar uma barra maior, vamos supor, você pede para cortar de 3 metros, ou o que seja, você vê mais ou menos o que você vai usar, mede suas janelas antes, para ver, porque, por exemplo, aqui nós estamos na frente de uma que eu coloquei só naquele vão da janela. Olha a porta, né? A de lá, eu vou mostrar algumas outras, assim, colocações do que fazer com a tela. Vamos falar mais aqui dos produtos, das coisas que nós necessitamos. Se você for cortar, o melhor, esse é o mais barato, para quem não tem uma esmerilhadeira, eu corto com isso aqui, que é mais fácil, bem mais fácil. Um disco de corte de ferro comum, então é fácil. Se for cortar com isso, ou até com a cegueta, isso chama-se cegueta, não esqueça dessas duas coisas, tá bom? Óculos e a luva, fundamental. Então você vai precisar, na hora de colocar, de uma furadeira. Isso é uma furadeira e uma parafusadeira, essa aqui, né? Uma elétrica, eu tenho uma elétrica mais forte, porque às vezes, por exemplo, eu vou furar uma coluna lá, eu sei que eu vou ter que furar uma coluna, então eu vou ter que usar uma furadeira mais forte. Parafusos que eu uso, para essas aqui eu vou usar dois tipos de parafuso. Esse, lembrando, esse primeiro número é a bitola do parafuso, com a espessura que ele tem. E o segundo número é o comprimento. Então, veja bem, esse aqui é 3,5 por 40. Esse aqui é 4 por 2,5. O que significa? Esse aqui é mais grosso que esse
e é bem mais curtinho. Por exemplo, eu vou usar esse mais curtinho, 4 por 25, para fixar assim, ó, direto no ferro da porta e da janela. Olha aqui, é o tamanho ideal. Você não precisa usar a arruelazinha, mas eu trago porque às vezes se eu achar necessário, às vezes eu achar que o parafuso entrou muito e ficou aparecendo de fora, tem perigo de machucar a mão de alguém, eu ponho algumas arruelinhas por fora para ele ficar mais alto e às vezes sumir a pontinha. Por isso que eu trago ela aqui. Então veja bem, essa vai entrar na porta, na janela, diretamente no ferro. A outra medida do parafuso é essa aqui. Por que essa aqui? Veja bem. É onde eu vou pregar na parede. Eu vou usar uma bucha 6. Essa é uma bucha 6. Veja bem, vai dar o tamanho certinho. É difícil segurar aqui, né? Mas ver se vocês entendem. Vamos ver aqui, deixa eu ver um lugar da imagem melhor. Olha só o que vai ficar aqui, ó. Ela fica certinho. Olha, não sobrou nada. Ela vai ter o fundo da bucha. Então eu vou usar esses dois tipos de parafuso. Recapitulando, porque às vezes a pessoa tem dificuldade numa ferragista, guarda o número, anota quem for comprar, quiser fazer. Esse aqui é o que eu uso, né? Eu estou mostrando exatamente o que eu uso, o que eu faço aqui em casa. Então esse é o parafuso que eu vou usar na bucha 6. E esse eu vou fazer direto no ferro, na porta, da janela. Então, várias aplicações. Só uma curiosidade em relação à bucha. Muita gente não sabe. Essas buchas, elas vêm, tipo assim, fechada. Então, você, antes de usar a bucha, você tem que abrir ela. Quer ver? Aqui, assim, Ó. De preferência, faz isso aqui, ó, na mesa. Ó, pronto. Veja bem. Você abriu a bucha. Por que isso aqui? Se eu não abrir a bucha, o parafuso estiver firme, ele vem aqui, ele pode sair do lado. Então não vai ter a mesma resistência, né? Se a bucha tivesse funcionado normalmente. Agora, se eu tiver aberta a bucha assim, ó, tá vendo? Desse jeito, ela vai abrindo. À medida que o parafuso for entrando, ela vai abrindo e vai segurar, né? Segurar a janela melhor. Então, isso é uma curiosidade, uma coisinha técnica. Nós vimos aqui que eu vou usar a bucha, parafuso de 4, esse mais grossinho, que vai entrar no ferro, eu prefiro dele mais grossinho. E esse outro 3,5. Então, para perfurar, a gente vai fazer um buraquinho no perfil de alumínio. Eu vou fazer esse buraco com uma broca que tem que ser mais fina do que esse parafuso. Então, se esse parafuso tem 4, esse aqui tem 3,5, eu vou usar uma broca 3. Entendeu? Então, a broca que vai fazer o buraco nesse perfil tem que ser uma broca 3. No meu caso aqui, com esses parafusos que eu estou usando. Como eu vou usar uma bucha 6, eu tenho que ter uma broca 6 de concreto para perfurar a parede, para encaixar a bucha. E não esquece de cortar, tá? Aí, ó, não esquece. É assim, ó, no meio assim, ó. Ó, você vai devagarinho. Não faz isso contra o dedo, não. Tá errado fazer contra o dedo. Só estou fazendo para mostrar. Faz assim contra o material, a mesa, qualquer coisa, tá bom? Então, assim, ó. Viu? Abriu bem, ó. Faz sempre isso. Tem que abrir. Para ficar melhor. Então, essa bucha. Agora, um material que nós vamos mais específico,
que nós vamos usar. Eu preciso, o perfil nós já vimos, então eu preciso de uma cantoneira para ligar o perfil aqui com aqui, né? Como é que eu vou ligar? Com uma cantoneira dessas. Então ela vai ficar aqui, ó, ela vai entrar nesse buraco, tá vendo? Ó, ela vai entrar aqui, ó, tá vendo? E eu vou precisar dessa mangueirinha preta que vai fixar a tela, ela vai entrar nessa canaleta aqui, ó, essa mangueirinha. Então essa mangueirinha ela vai entrar assim, ó, nessa canaleta, por cima da tela, que vai estar a tela, nós vamos apertar isso aqui. Para eu fazer esse serviço, eu vou precisar dessa carretilha, para ela correr aqui, ó, correr aqui e prender a tela. Isso aqui que vai segurar a tela. Vou precisar de uma tesoura. Esse perfil, para ele entrar aqui, veja bem, na hora que for bater, tem que prestar atenção, porque veja bem, eu posso colocar ele assim e posso colocar ele assim, ó, que é esse lado aqui é para fora, né? Olha o outro é um buraco, então vai ser desse lado. Então, para bater isso aqui, eu tenho que ter um martelo desse aqui, ó, de borracha. Eu falo, se for bater com aquele outro, quebra. Então, para evitar que você perca material, compre um martelinho desse, porque ele é muito bom e muito útil em várias coisas. Hoje mesmo eu desamassei uma pia minha ali em cima, usando esse martelo. Então, veja bem, eu vou bater aqui. Já já eu vou mostrar. Vou fazer uma tela do começo ao fim, para você ver como é que eu faço uma tela. Não é bem rapidinho. Uma vez cortado, né? O meu já está até cortado. Lembrando, na hora de medir, se a medida for por dentro, essa aqui não são, mas a outra janela ali, aquela ali é por dentro. Então, por dentro, a medida tem que ser exata. Veja bem, essa parte aqui tem 3 centímetros. Então, se você precisa ali, vamos supor, então vai ser um perfil de um lado e um perfil do outro. Então, ela aumenta no seu corte, veja bem, se aqui, vamos supor, você está trabalhando com, vamos supor, 110, isso aqui, com uma canaleta desse lado e outra canaleta desse lado, você vai aumentar para mais 6. Você tem 110, você vai ficar com 116. Então, sempre lembrar dessa medida aqui, na hora de você calcular o tamanho que você quer da tela. É indispensável ter uma caneta dessa. Eu acho que todo mundo que mexe com as coisas, fazenda, com tudo, é muito útil, uma caneta porosa dessa. Pra você marcar, é fundamental. Então tá, vamos começar. Vamos pegar um perfil. Vou afastar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Olha o perfil. Esse perfil aqui, por exemplo, ele tem 1,60 m. Então, no total aqui vai ficar com 1,66 m. Porque eu vou usar isso de 1,60 m. Então, aqui vai ficar com 1,66 m. O outro perfil lateral tem 1,10 m. Então, ele vai ficar com 1,16 m, que vai ficar assim. Então, vamos colocar. Na hora de bater, atenção para não bater do lado errado. Isso aqui é o que vai para frente. Aqui atrás, ó, tá vendo? Tem a canaleta vai atrás. Então ela vai entrar aqui assim, ó. Se não tiver, pronto, roda pro outro lado, ó, essa é para frente, aqui para frente. Vamos fazer as duas maiores, que depois fica mais fácil. Isso já é... Eu já fiz tanta desses negócios que, ó,
Então, vou fazer para você ver por dentro, tá vendo? Então, isso aqui tem que ser por dentro, né? Aí vai ficar aqui. Pode tentar bater com outro martelo, mas vai ver que não vai funcionar direito. Ó, por dentro, tá do lado certo, né? Vou fazer para cá. As duas pro mesmo lado, né? Ó, pro mesmo lado. Senão você põe pro outro lado, não vai dar certo. Agora nós vamos unir. Eu fiz as duas grandes. Vamos unir com as menores aqui. Veja bem, nessa hora aqui tem que ter um pouco de atenção, senão você faz errado. Veja bem, a canaleta vai estar sempre por dentro aqui, ó, né? Isso aqui é por dentro. Então, veja bem, se você pegar para cá, ó, a canaleta ficou para fora. Então, não é aqui, tá vendo? Olha, eu poderia bater aqui, ó, mas esse lado é para fora, mas veja bem, a canaleta tá errada. Então, eu vou botar a canaleta certa, ó. Canaleta sempre para dentro. A outra parte, igualmente, a canaleta para dentro. Aqui, ó. Eu apoio no chão, seguro. Ó, é um pouquinho ali assim. Por isso que é bom apoiar. É bom apoiar aqui, ó. Aí você não tem que fazer tanto esforço. Né? Tá vendo? Se quebrar isso aqui dentro, é muito difícil para tirar. Você geralmente perde. Você corta e usa numa janela menor. Então nós já fizemos 3 partes. Vamos fazer a outra. Veja bem. Lembrando, ó, a canaleta vai ficar sempre por dentro. Olha lá, eu estou tentando, mas não tem problema não. Aqui, a gente segura aqui. A moldura está pronta. Então tem uma janela de 1,66 m por 1,16 m. É o que vai ficar essa tela aqui. Vamos ali agora, nós vamos cortar a tela. Essa é uma tela que eu comprei há muito tempo, ela ainda é de 1,5 m. Agora só está tendo praticamente de 1,20 m de largura. E você pega, vai desperdiçar um pouquinho, mas não tem jeito. Você guarda a sobra, porque às vezes eu depois mostro, por exemplo, uma outra utilidade de pedacinho, de retalho que fica. Tem que deixar uma margem dos dois lados, porque facilita na hora de... Deixa eu pegar uma régua. Por isso que eu falo, tem que ter uma caneta colorada para você riscar.
Pronto. Vamos esvaziar um pouco a mesa, porque eu faço em cima da mesa. Sempre que eu posso poupar a minha coluna, eu poupo. Eu levanto as coisas, eu arrumo. Eu não acho que é trabalho buscar, por exemplo, uma cadeira, um suporte, para que eu possa trabalhar com a coluna reta e em pé, ou então sentado, mas não agachado, fazendo posições que forcem. Bom, então eu vou trabalhar em cima da mesa. Vamos só ajustar aqui a mesa. Deixa eu tirar um pouco essas coisas em cima da mesa. Eu já arrumei as cadeiras ali atrás para elas servirem de apoio para mim. Então eu vou começar essa é a tela. Está bem pertinho, precisando como que eu vou fazer. Porque esse eu acho que é outra coisa que o mais difícil é achar o perfil. Então você vai achar distribuidora de perfis, né, de alumínio. E se você for comprar de atravessador, eles vão explorar muito. Eu comprei esse essa semana. Eu paguei 64 o metro do perfil, tá bom? A tela faz muito tempo, essa tela eu tenho há muito tempo, eu comprei um rolo de 100 metros para telar a casa aqui, já tem muitos anos que eu telei essa casa. Então, eu não sei quanto é que está a tela, mas é razoável, não é... O caro mesmo é o perfil. Então veja bem, deixa eu dar um jeito de botar bem pertinho aqui para você ver. Esse aqui que é mais interessante, é mais dificilzinho de quem começar. Às vezes eu corto, para não ficar carregando um monte ali, eu corto. Veja bem, ele vai entrar, ó, tá vendo a canaleta aqui, ó, né? Então essa borrachinha, ela vai entrar nessa canaleta, ela vai segurar essa tela. Então eu ponho aqui e continuo. Aí que eu não tenho que puxar para lado nenhum, né? Mas depois eu vou puxando devagarinho para tentar deixar o mais esticado que eu puder. Aí é que entra... Tá vendo? Ela tem uma rodinha, uma roldana, que também tem uma canaleta. Então o que vai ser no meio vai ser aqui. Que você tirou, ó, eu tô aqui, ó, tá vendo? Eu vou apertar ela aqui, assim, ó, nesse lugar. Parece um pouco fácil, não é difícil. Aí você tem que passar outras vezes e fazer um pouquinho de força, para ela entrar bem. Nos cantos, eu gosto de completar com minha chave de fenda. Tá dando para ver bem? Então aqui. Vamos ver. Ó, eu continuo. A canaleta, ó, tá vendo? O perfil tá aqui, né? A canaleta aí. Eu tô empurrando essa borrachinha para segurar a tela. Que tem que passar umas 2 vezes, fazendo força. Até você pegar o jeito que nós vamos virar. Eu viro a tela, porque fica mais fácil.
Você vê que o mais difícil é você ter o perfil, depois ter a tela, e depois ter isso aqui, ó, né? A carretilha. Então veja bem, eu vou continuar aqui o cantinho. Certo? Então aqui, ó, tá vendo? Eu vou continuar nesse cantinho. Agora aqui, eu já posso ir esticando um pouquinho assim com a mão, nada muito não, porque não dá para ficar tão super esticado não, mas fica bom, fica muito bom. Na hora que eu tiver do lado de lá embaixo eu puxo mais um pouquinho. Aqui. Pronto, já fizemos 2 lados. Agora os outros lados, a gente vai tracionando com a mão um pouquinho para não ficar muito bamba. Mas um pouquinho bamba, eu não importo. Então veja bem aqui. Então estou puxando com a mão um pouquinho assim, para ajustar. Porque aquele lado de lá e esse já estão feitos. Então nós vamos começar aqui. Aqui eu nem corto, não precisa cortar não, é até melhor não cortar esse aqui, pode fazer direto. Se você quiser cortar o pedaço, fazer de pedaço em pedaço, não tem problema. Você viu que eu estou puxando um pouquinho aqui, ó, com a mão, para esticar um pouquinho só, mas não, nada demais. Bom, aqui nós temos que passar de novo, principalmente onde ficou alto. Você vai vendo aqui, ó, que está um pouquinho alto. E aqui no canto, para ficar bem firme, eu faço para prender bem mesmo. Eu só empurro a borrachinha preta para dentro da canaleta, não é nada. Então só falta um lado. Vamos fazer esse lado. Puxar um pouquinho aqui só para acertar, para não ficar muito papo, mas não tem tanta necessidade. Aqui nós vamos arrematar o canto. Que é só cortar o suficiente para encaixar. E como eu falei, eu gosto de encaixar
com a chave de fenda, vai ficar bem firme. Porque nesse lugar não dá para canaleta, para carretilha prender bem, né? Bom, agora nós vamos cortar o excesso e nossa tela está pronta. Então vamos ver como é que nós cortamos esse excesso. Ó, aqui no cantinho não está bem preso. Aí você vem aqui com a chave de fenda e prende bem, para não sair. E o último pedaço, nós vemos que aqui não tá. Tá vendo aqui, ó? Tá saindo. É porque traciona e aí só você enfermar com a chave de fenda que fica bom. Tá vendo? Essa é a nossa tela. Ficou muito boa. Muito boa. Eu não gastei tanto tempo assim. Já tá até mostrando para vocês. Mas aí, ó. Tá bem firme. A tela, sem problemas. Deixa eu mostrar então um pouco algumas telas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a tela para esses retalhos a gente guarda porque eles têm alguma finalidade, alguma utilidade. Eu vou mostrar um que eu fiz aqui, uma coisinha simples, mas que eu tinha um problema. Sabe o que é isso? É um dreno do ar-condicionado. Tem uns marimbondos que usam terrinha, fazem a casinha deles com terrinha, esqueci o nome deles. Então você põe uma telinha daquela e uma abraçadeira e você impede que eles entrem e façam a telinha, porque eles fazem a casinha deles e o que que acontece? Você fica obstruído. O ar-condicionado joga água para dentro. Eu vou virar a tela e vou mostrar algumas que eu tenho aqui ao redor aqui da casa, rápido, tá? Então veja bem, essa aqui está ocupando um vão da janela, né? Então tem que ser a medida certinha, lembra aquilo que eu falei?
eu cortei até aqui, e aqui aumentou mais 3 de um lado e mais 3 do outro. Então, na hora de fazer. Aqui, essa janela Maxar, ela por fora fica difícil, mas fica bonitinho você colocar por dentro. Eu coloquei por dentro e parafusei na janela, no perfil. Essa aqui eu coloquei uma bem grande, né? A janela tem 2 metros por 1,20, então eu coloquei e ficou assim, por dentro. Então lembrando do cálculo, lembrando de compensar aqueles 6 centímetros, que vai aumentar no total. Essa aqui, eu usei parcialmente, porque assim eu posso abrir a janelinha de cima, né? Ali tem 2 janelinhas em cima, eu posso abrir. É coisa à toa, não faz muita diferença não. Aqui na porta ficou muito bom, porque eu posso abrir essa porta e ventila mais. Lá na casa nova, Casa do Mel, eu tenho 2 portas assim, só que é uma porta só, mas que ela abre, tem essa parte que abre. Eu vou colocar uma tela para que eu possa abrir e ventilar um pouco mais. Essa também aqui está por dentro, né? Está por dentro. Vamos ver aqui, ó, outra na porta. Olha, tá parafusada na porta, tá vendo? No metal. Então eu faço uma broquinha, furo o metal e passo um parafuso que seja mais grosso. Essa aqui eu já fiz por dentro também. Ela tem tá vendo? Ela tá encaixada, né? Tem tipo uma caixa nela. Então eu fiz assim com a medida certinho. Um momento. Bom, nós vamos nos despedindo por aqui. Obrigado a todos que tiveram paciência. Eu acho muito útil essas telas. Elas evitam que as abelhas perturbem a gente, principalmente agora na colheita do mel, lá na Casa do Mel. Então, se você faz uma tela dessa para em volta de toda a casa, ou é uma casa, é sua casa, às vezes você faz na cozinha, qualquer lugar que você faz, às vezes você não tem uma casa do mel, tem um lugar específico. Mas aonde for, você tem condição às vezes de telar. Reforça muito, facilita, e não entra mosca, não entra mosquito. Então, eu acho assim, uma utilidade muito grande para a gente que mora na fazenda, inclusive para o dia a dia, né? Eu acho que dá mais conforto a casa não ficar com mosquitos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tem gente falando que eu pedi para vocês se inscreverem, porque tem muito pouco inscrito e muita visualização. Tem 30 e tantas mil visualizações e tem 1.400 inscritos. A vantagem eu já falei que eu não vou ficar pedindo, de vez em quando eu vou lembrar. Quem quiser se inscrever, quiser fazer um comentário, o comentário é muito útil, ele coloca o nosso vídeo numa preferência muito grande, quando nós aumentamos o número de comentários. Então faz um comentáriozinho simples, um comentário bem simples mesmo. Quem quiser falar mais, quem quiser fazer alguma pergunta, eu na maioria das vezes eu consigo ler, passar o olho nos comentários. Se eu não conseguir responder ali, às vezes eu posso tentar responder no próximo vídeo, tá bom? É assim como eu tenho um vídeo que eu mostro como que as pessoas deviam ver esses vídeos de YouTube, mas na televisão. Como configurar a televisão. Dá uma olhadinha, porque eu acho muito útil ver os vídeos na televisão e não na telinha pequena do celular. Não é difícil. Quem tem uma televisão, tipo que a gente chama de smart, e quem tem Wi-Fi em casa, consegue colocar o YouTube na televisão, tá bom? Um abraço grande para todos.